Pai amado e Pai querido, Senhor, neste dia, Pai, te agradecemos, Senhor, por ter chegado até aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, para aprender um pouco mais de ti, Senhor, para ouvir, Pai, a tua palavra, Senhor, para sairmos daqui renovados, Senhor, Pai amado e Pai querido, traz aqueles que ainda não chegaram, debaixo da tua proteção, da tua graça, Senhor. Abençoa este culto, Senhor. Pai amado e Pai querido, Senhor, que nós venhamos entender mais um pouco da tua palavra nesta noite, Senhor, que venhamos sair daqui, Senhor, renovado por mais este culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir as nossas Bíblias em Provérbios 3, para a meditação da igreja. Eu vou estar lendo Provérbios 3, do 5 ao 6. Para ganharmos tempo, eu vou lendo aqui. Confie no Senhor em todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém. Igreja, em momentos de incerteza, lembre-se de que o Senhor, confie plenamente no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Ele é quem guia os nossos passos. Entregue suas preocupações a Ele e permita que Ele direcione o passo da nossa vida. O grupo de louvor está com a oportunidade de 2 louvores. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Senhor, Deus maravilhoso. Amém. Grupo de louvor esse ano de unção, cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Amém. Celebrar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Pode se sentar, mas. O céu da igreja da paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 20, tá bom? Ao 21, né? 21 versículos. Do 16 ao 21, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 21. Eu leio 16, a igreja sucessivamente. Peço muito a Deus, irmãos, para que Deus dê sinais nos cultos de ensino. Porque Jesus não pregava, Jesus ensinava, mas no ensino havia milagres. Então depende da expectativa, porque nós rotulamos alguns cultos, né? Dizemos assim, não, no culto da busca do Espírito Santo, então tem que ser batizado do Espírito Santo. Mas no culto do ensino pode ser batizado do Espírito Santo. Mas tudo isso é tradição nossa. Se Deus quiser batizar hoje no Espírito Santo, Ele batiza. Amém. Melhorar essa, às vezes, nossa tendência, né? A gente coloca alguns costumes, mas Deus não está preso a esses costumes, né? Quero agradecer a Deus também pela vida dos irmãos que ajudaram ali, amados. A gente fica falando assim, né? Tem algumas famílias precisando, por quê? Porque eu não vou dar o nome da família, mas a família está junto com a gente. Você acha que eu vou dar o nome das famílias? Ó, é o irmão, aí eu vou dar o nome. O pessoal vai se sentir constrangido, não é verdade? Eu lembro que nós fomos para uma igreja, nós pensamos que não ia passar por isso. Mas nós fomos fazer uma obra lá na Cozinha, ficamos 5 anos lá. Chegando lá, eu estava desempregado na época e aconteceu de cortar a nossa luz, aquelas coisas, né? Eles não sabem onde colocar a cabeça, né? E o pastor da igreja, não por maldade, mas ele expôs. Ele falou: ó, precisamos pagar a conta de luz de um obreiro. Aí falou: é do presbítero Emerson, da sua família, né? Irmãos, eu não queria mais nem vir no culto. Mas ele fez por quê? Por isso. Porque as pessoas, você fica falando assim, tem que ajudar umas famílias, a pessoa pensa que é para você, mas não é para nós, irmão. Só que a gente não coloca o nome da família para não expor as pessoas, né? Gostaria de expor a família, ninguém gosta, né? Então a gente não expõe. Amém, amados? Que Deus abençoe a vida de cada um, a compreensão da igreja. Nós somos abençoados, viu, irmãos? Amém? Amém. Vamos ler o 16, vocês o 17. Preste atenção na palavra nessa noite, irmão. Em nome de Jesus, tá bom? Preste bem atenção. Tenho certeza que Deus vai trazer um ensino ao seu coração. O 16 diz assim: admoesto-vos, portanto, a que seis meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e é o Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte que ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter ido convosco. Versículo 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis, irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então veja que o apóstolo Paulo, ele se sente um pai espiritual da igreja de Coríntios. Ele diz: olha, ainda que vocês tenham muitos doutores, mestres e ensinadores, mas pai vocês só têm um. E ele se coloca como alguém que deu ali o seu tempo, o seu dom, investiu na igreja de Coríntios espiritualmente falando. E como um pai, então no versículo 16 ele diz o quê? Sede meus imitadores. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele vai repetir essa frase. Só que ele vai acrescentar algo que é muito importante. Ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Então isso é importante, porque Paulo ele está dizendo o que para a igreja de Coríntios? Não venha imitar o meu gosto particular, vocês não precisam imitar meu jeito, porque tem muita gente que imita o jeito do pregador, não é verdade? Isso é moda, né? Você pode ver que todo mundo que está lá numa igreja, eles falam igual o bispo, eles dizem assim, ó. Amém, amados? Eles pegam um jeito, né? Eles imitam mesmo, irmãos. Eles imitam. Amém? Até o dedo torto eles imitam. Porque ele tem um dedo, né? Torto. Até o dedo torto eles imitam. Tem outros que dizem assim, segura a mão do seu irmão e aperta até ele dizer ai. Quem fala isso é o Marcos Feliciano. Paulo não está dizendo para imitar essas coisas. Tem gente que imita até o cacuete. O pregador tem um cacuete, ele sobe assim, ó. Imita o som, irmão, não o cacuete. O Napoleão Falcão, por exemplo, ele tem um cacuete. Aí os irmãos subiu. Que é isso, irmão? Pelo amor de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é para imitar o cacuete, não é para imitar o gosto. Cada um tem um jeito, cada um se veste de uma forma, cada um tem um gosto particular. Ele está dizendo, sede meus imitadores naquilo que eu imito a Cristo. Quer dizer, no fervor, na busca, na sinceridade, no amor, na santidade, na separação. Amém, amados? Como eu lido com os dons, como eu lido com as pessoas, naquilo que eu também imito a Cristo. Até aqui tudo bem, nós vimos na aula passada, amém? Aí Paulo ele vai dizer o que agora? Que ele vai mandar alguém para Coríntios. Quem que ele vai mandar para Coríntios? Timóteo, seu filho na fé. Ele diz, não vou mandar qualquer obreiro não. Timóteo é alguém confiável. Timóteo é de índole que não é duvidosa. E ele vos lembrará o quê? Os meus caminhos em Cristo. Repita comigo, os meus caminhos em Cristo. Então é aqui que eu quero pegar aqui nessa noite. E ele vai dizer assim, ele vai acrescentar ainda, do qual, olha lá o versículo, caminhos do qual ensino em cada igreja. Então o que Paulo ensina nas igrejas? O seu caminho em Cristo. É isso que ele ensina nas igrejas. Ele está dizendo que Timóteo vai lembrar vocês dos meus caminhos em Cristo, o qual eu ensino nas igrejas. Quando você pega o dicionário Strong, é muito importante, porque ele vai trazer algumas original. E o original, ele nos ajuda. Por exemplo, no grego, caminho significa otos. Diga comigo, otos. Otos quer dizer um curso, uma conduta, uma maneira de pensar, de agir e de decidir. Olha só que coisa maravilhosa. Eu vou repetir, irmão. Você não escreveu, você vai ter tempo de escrever aí, ó. No grego, você pega o dicionário Strong e vai dizer o seguinte: caminho significa otos. Otos quer dizer o quê? Um curso, uma conduta, uma maneira de pensar, de sentir e de decidir. Então, conhecer os caminhos do Senhor, conhecer os caminhos de Deus, é conhecer a sua conduta, é conhecer o que? Os seus valores, uma maneira de pensar e de sentir e de decidir. Então veja como muda a nossa compreensão em relação aos caminhos que Paulo ensinava nas igrejas em relação a Cristo. Amém, amados? Amém. Então o que Deus ele quer que nós aprendamos? Os seus caminhos, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma conduta, uma maneira de se portar. Amém, amados? É isso que Deus quer que nós como filhos venhamos conhecer. O interessante é que no Êxodo, capítulo 33, coloca aí para mim na tela, Êxodo, capítulo 33, versículo 3. Moisés vai pedir isso também. Moisés vai fazer essa petição. Olha só, Moisés era alguém que falava com Deus, amém, amados? Amém. O que Deus diz a respeito de Moisés? Se tiver algum profeta no meio de vós,
eu dou sonhos e revelações, porém meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Então Moisés era alguém que tinha intimidade com Deus. Mas olha o que Moisés vai pedir no capítulo 33, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vocês podem participar que hoje é um curso de ensino, tá bom? Vamos lá. Êxodo 33, 3. Numa só voz. 1, 2, 3. Há uma terra que manda leite e mel, porque eu não os criei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Então Deus está irado. Deus está dizendo, é um povo obstinado, de coração duro. E no meio dessa ira de Deus, Moisés faz um pedido para ele. Vê o versículo 13 para nós, por favor. O capítulo 33, versículo 13. Aí, 13. Isso. Ah lá. 1, 2, 3. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Então, no meio da conversa que Moisés está intercedendo pelo povo, ele diz, olha, mostra-me o teu caminho. Por que Moisés quer conhecer os caminhos de Deus? Para que ele conheça a Deus. Amém, amados? Amém. Para que ele conheça a Deus, para que ele tenha experiência com Deus. Então hoje a igreja atual, ela necessita, ela precisa conhecer os caminhos de Deus. Agora pergunta, Deus respondeu a Moisés? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos ver? Vamos ver então no Salmo 103, verso 7. Salmo 103, verso 7. Se Deus respondeu. Ah lá. 1, 2 e 3. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então veja que para Moisés ele fez notórios os seus caminhos, sim ou não? Sim. Porque Moisés queria conhecer os caminhos de Deus para conhecer o próprio Deus. Sim. Agora para o povo não conhecia os caminhos, o povo só conhecia os seus feitos. Então hoje nós estamos num tempo que não é diferente daquele tempo lá. Hoje nós vemos uma igreja que só quer conhecer os feitos de Deus, que só quer conhecer as bênçãos, as mãos de Deus, as maravilhas da parte do Senhor. E eu também quero, amém, amados? Quantos aqui querem? Eu quero. Amém. Só que Moisés ele foi mais profundo. Ele não conheceu só os feitos de Deus, mas ele conheceu o coração de Deus, a mente de Deus, o agir de Deus, o pensar de Deus, a conduta de Deus, uma intimidade com Deus. Amém, igreja? É isso que nos transforma, é isso que transforma a nossa vida de glória em glória. Não é nós conhecermos os feitos de Deus, porque essa geração foi a geração que mais conheceu milagres. E o milagre é bom, sim ou não? Sim. O milagre é bom, amados. O milagre é muito bom. Só que o milagre não traz fé. Porque se o milagre produzisse fé, essa geração aqui era uma geração que deveria ter muita fé. Porque eles viram o mar vermelho se abrir, eles passaram em pé enxuto. Não é verdade? Minha prima que está ali. Para conhecer o Rodrigo, eu estou conhecendo, mas Deus abençoe. Então essa geração é uma geração que conheceu muitos milagres, muitas maravilhas da parte do Senhor. O mar vermelho se abriu literalmente, não é? Depois eles murmuraram nas águas de Mará. Deus ele mandou que Moisés jogasse ali um tronco, as águas amargas viraram águas doces. Depois ia uma coluna de fogo à noite, iluminando o caminho do povo. De dia uma nuvem, quando a nuvem andava, o povo andava. Tiraram água da rocha, a rocha era Cristo. Comeram o pão dos anjos,
que quando chegam em Jesus e dizem assim, ó, nós queremos um sinal. Aí Jesus diz assim para vocês, para essa geração, eu não vou dar sinal não. Vocês só vão ter um sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? 3 dias no ventre da baleia. Pastor, não é baleia. Em Mateus Jesus diz que é baleia. Então se Jesus diz que é baleia está tudo certo. Amém, amados? Então é esse sinal que ele daria, porque ele ficaria 3 dias no seio da terra. Porque servir a Deus não consiste em Deus abrir os olhos do cego todo dia para provar que Ele é Deus. Servir a Deus não consiste em Deus levantar um profeta todo dia para falar para você, eu vou dar vitória, eu vou entrar na providência. José só tinha 2 sonhos, amados. Quantos sonhos José tinha? 2. Eu não vejo um culto que José foi no Egito, que o profeta chegou até ele e disse assim, eis que te digo, aquele sonho que eu te dei lá, caramba, não teve isso. Ele teve 2 sonhos e Deus não falou mais com ele, por 14 anos mais ou menos. E por que Deus tem que falar conosco todos os dias, e abrir olhos de cegos todos os dias, e abrir o ouvido do surdo todos os dias? Aí a gente diz, agora eu creio no Senhor é Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, amém, amados? Então receba a fé no seu coração, porque a fé, amados, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós viemos aqui nessa noite ouvir a palavra de Deus, conhecer os caminhos do Senhor. Agora, por que é importante conhecer o caminho de Deus? Provérbios capítulo 14, versículo 12. Porque precisamos conhecer o caminho do Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Olha lá. Há caminho que para o homem parece direito. Direito pela lógica humana, você olha e diz assim, eu vou por esse caminho aqui. Sim ou não? Já não aconteceu isso? Falou, não, pela lógica é esse caminho. Tem caminho que parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. São caminhos de morte. São caminhos de morte. Então há caminhos que pela lógica é igual Marta, né? Marta e Maria. Para Marta, qual que era o caminho melhor? Ela estar ali, servindo, ocupada, trabalhando. Não é verdade? Ela achou que Jesus ia elogiá-la por causa disso. Não, estou fazendo alguma coisa, eu estou trabalhando, estou ocupada, estou preocupada, já coloquei a lasanha no fogo, né? A coca já está na geladeira. Então Jesus vai. Mas não era esse caminho. Jesus queria que Marta fizesse o que? Sentasse para ouvir. Jesus queria que Marta aprendesse a sua palavra, os seus caminhos, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho de Deus, do qual nós precisamos aprender, do qual nós precisamos entrar, do qual nós precisamos ter experiência, igreja. Jesus é o caminho. Amém. Jesus é o caminho, amados. Glória a Deus. E nós estamos como Marta, às vezes, achando que estamos agradando, se preocupando com o que não é para se preocupar, fazendo o que não é para fazer. Deus nem mandou você fazer. Eu lembro que quando certa feita, eu na religiosidade, né, eu sei que vocês nunca caíram na religiosidade, graças a Deus por isso, mas eu servindo a Deus na igreja já por algum tempo, né, eu caí ali numa religiosidade, achando que dando 6 dias por semana na igreja, eu estava agradando a Deus. 6 dias, e tinha dia que eu ia 2 vezes. Aí eu fui falar, Deus, mas eu estou 6 dias na tua presença. O Senhor disse, eu não te pedi isso. O que eu peço você não faz, mas aquilo que você acha que eu quero, você faz. Então muitas vezes, amados, nós achamos que estamos agradando, mas o que Deus ele tem nos pedido? Reflita nessa noite, você veio aqui por um propósito. O que é que Deus tem te pedido de verdade? Mais do que você estar na igreja. Mas Deus tem pedido algo particular para nós, sim ou não? Amém, amados? Então é isso que Deus quer que você faça.
É isso que Deus quer que você cumpra, para que você conheça os seus caminhos. Isaías 55, verso 8 e 9. Isaías 55, hoje você vai trabalhar, mano. Vamos lá, verso 8 e 9. Eu sei que vocês sabem decorar esses versículos, né? Vocês estão aí só para dar uma pausa, né? Mas eu sei que vocês sabem decorar. Vamos lá. No 3. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, irmãos? Amém. Aplauda Jesus pela sua parte. Os pensamentos dele são mais altos. O caminho dele é mais alto, amados. O caminho dele é mais alto. E nós nos frustramos e deixamos de ser crente, porque tem gente que se desvia, viu? Sabe por quê? Porque nós colocamos expectativa no nosso caminho. A gente diz assim, já sei, Deus vai operar dessa forma. E aí, amados, você pensa 99 jeitos que Deus vai operar. Ele opera no 100 que você não pensou. Por quê? Porque os caminhos dele é maior do que os nossos. Porque os pensamentos dele é maior do que o nosso, amados. Deus não pediu para nós termos expectativa. Deus ele pediu para que nós tenhamos fé. A fé não controla. A fé simplesmente crê. O que Jesus diz para Jairo? Quando os discípulos chegam da notícia e dizem, sua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e diz assim, crê somente. Crê somente. A fé, ela não controla. A fé não é lógica. A fé é uma certeza no coração. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É o firme. Você crê, como que vai fazer? Não sei, mas eu tenho certeza. Amém, amados? Amém. Você recebe pela fé. Agora, nós colocamos expectativa. Colocamos uma lógica, um desenho, um mapa. Já sei, Deus vai operar assim. Já sei. Deus fala que vai abençoar a sua finança. Aí você diz assim, já sei. É que eu entrei lá com aquele processo e vai sair. Aí o processo não sai. Aí desvia, irmão. É assim que funciona, Marcos? Sim ou não? Você lembra os dois no caminho de Emaús? Por que eles estavam tristes? Por que eles estavam decepcionados? Porque eles colocaram uma expectativa. O que eles disseram? Já sei, ele vai vir, ele não vai morrer, ele é o Messias, ele não pode morrer. Ele é o Messias, ele vai salvar Israel dos romanos. Essa era a expectativa. Mas era uma expectativa bíblica? Não. Aí Jesus ressuscitado começa a andar do lado deles e diz assim, honestos e tardios para entender o que diz as Escrituras. O próprio Jesus andando do lado deles, irmãos, ensinando o quê? Como que nós devemos crer em Deus através das Escrituras, não pela expectativa humana, mas através das Escrituras. Então, amados, os caminhos de Deus, e esse versículo é tão interessante que ele diz assim, assim como a terra está distante dos céus, assim é a distância dos caminhos de Deus do nosso caminho. Irmãos, do primeiro céu à terra, eu fui averiguar, são 144 mil quilômetros. Peraí, 144 milhões de quilômetros. 144 milhões de quilômetros. Sabe o que Deus está dizendo? O meu pensamento no céu tem essa distância aqui, Os meus caminhos nos teus têm essa distância. Deus já viu lá na frente, amados. Ele sabe qual é o melhor caminho para você. Confie nele em nome de Jesus. Entrega o teu coração ao Senhor. Confia nele. E ele tudo mais ele fará. Deleita-te no Senhor. E ele concederá o desejo do teu coração. Não atrapalhe o caminho do Senhor. Não atrapalhe.
E os caminhos de Deus nem sempre é fácil. Diga, nem sempre é fácil. E diga, nem sempre é cômodo. Nem sempre é cômodo, biblicamente falando. Amém? Quando Deus chama, nós já estamos finalizando, irmão. Por aí, com fé no coração. Quando Deus chama Abraão para andar por um caminho. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Deus te chamou para andar por um caminho, meu irmão. Toda vez que você sair do trilho, Ele vai te colocar de volta. E o que Ele vai usar para te colocar de volta, não me pergunte. Porque Ele usa o que for necessário. Ele usa peixe, Ele usa jumenta, Ele usa até pastor. O que Ele vai usar? Ele usa circunstâncias, irmãos. Ele usa dificuldades, mas é porque você saiu do caminho, você está à beira do caminho. Amém, amados? Deus te chamou para andar no caminho, louvado seja Deus. Então quando você sai do caminho, Ele te coloca no trilho novamente. Hebreus 11, 8. 1, 2 e 3. Aí a Mari me tirou, aí ela já... Mas é 11, 8 ou é 8? É 11, 8. É os heróis da fé ali, vai falar de Abraão. Isso. Olha lá, 1, 2 e 3. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. No caminho certo. Você pensa no caminho, você pensa que Abraão foi no carro com GPS, irmão? Ele colocou lá no GPS, assim, no carro, Canaã. Aí mostrou os quilômetros, ele nem sabia para onde ele ia. Deus foi orientando Abraão no meio do caminho. Deus foi dando direção para Abraão no meio do caminho. Mas não era um caminho fácil. Não era um caminho cômodo. Não era um caminho curto. Amém, igreja? Não era. Mas era um caminho que faria de Abraão o pai da fé. O caminho que Deus te colocou é o caminho que Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Não queira andar pelo meu caminho, não queira andar pelo caminho do seu irmão. Ele tem um caminho para cada um. Ele tem uma experiência para cada um, amados. Eu quero andar no caminho daquele irmão. Não, aquele irmão está no caminho com Jesus. Deixa ele, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem um caminho para cada um, porque você tem uma personalidade, você tem uma história, você tem uma vida, e Deus tem um caminho certinho para você, meu irmão. Certinho, do seu tamanho, do seu jeito. Não adianta querer o que é do outro. Deus tem um caminho para cada um. Os irmãos de José quiseram o quê? Logo pegar a capa dele, não foi verdade? Agora vamos pegar a capa, não serviu em ninguém, irmão. Ficou apertado para todo mundo. Porque a minha capa não serve em você e a sua não serve em mim. Porque cada um, Deus tem uma história. Jó não foi Abraão, Abraão não foi Moisés, Moisés não foi Jeremias, Jeremias não foi Isaías, Isaías não foi Ezequiel. Deus tem uma história para cada um, Deus tem um caminho para cada um. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim ou não, igreja? A gente fica babando no caminho do outro, mas aquele caminho, não quero estar no caminho do seu irmão, não. Porque tem as provas no caminho para cada um também. O que vai fazer Abraão ser o pai da fé, o que? Aqui no meio do caminho, Abraão, para receber a promessa, ele vai esperar 25 anos. Jó não conseguiria passar pelo que Abraão passou, não conseguiria. Mas Abraão nunca passaria pelo que Jó passou. Sim ou não? Mas nenhum dos dois passaria pelo que Moisés passou. Porque cada um, Deus tem um caminho, tem uma história. E cada um, Deus, irmãos, no meio desse caminho, Ele tem milagres para você que você precisa viver. Amém, amados? Então não perca tempo olhando para o caminho do seu irmão. Não perca tempo, entre no caminho. Amém, igreja? Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nós estamos na carta paulina, no capítulo 4.
vai sair desse versículo hoje, mas semana que vem a gente continua, tá bom, Marcos? Em nome de Jesus. Filipenses 3:8, ó. Vamos ler comigo? Amém? Amém. 1, 2 e 3. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Cristo, o caminho de Deus. Paulo diz: olha, eu quero conhecer o caminho, eu quero conhecer a Cristo. Só que para isso, e quando ele fala que ele perdeu todas as coisas e considera como esterco, essas coisas, ele não está falando de pecado aqui não, meu irmão. Ele está falando de coisas ruins. Ele está falando de coisas boas do tempo que ele era fariseu, da mente que ele tinha, de que muitos o aplaudiam, coisas que as pessoas gostavam nele, batiam palma para ele. Quem que vai pregar hoje na sinagoga? É Paulo, discípulo de Gamaliel. Ah, então eu vou. Paulo não, Saulo na época, né? Ah, então eu vou. É Saulo, é? Então, amados, a tenda não tinha lugar para sentar, porque era Saulo, aplaudido, um homem de uma mente brilhante, um poliglota. Mas sabe o que ele fez com tudo isso, com essa sabedoria, com esse entendimento desde os 6 anos de idade, que ele conhecia a Torá, desde os 6 anos, ele diz: eu fiz de esterco. Esterco, meu irmão, a palavra, vocês sabem bem o que é isso. Ele falou: eu fiz de esterco. Para quê? Para que eu pudesse conhecer o caminho, ganhar a Cristo e ser achado nele, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava falando com o João esses dias, falei: João, o caminho é apertado, a porta é estreita, e a maioria das pessoas não querem entrar por esse caminho, mas é o caminho que vai trazer a glória de Deus para a sua vida, é o caminho que vai trazer a graça de Deus para a sua vida, o milagre do Senhor. É o caminho, amados, é esse o caminho. Não tem outro caminho. Pode querer encurtar, porque a carne sempre vai oferecer um caminho mais curto, né? A carne é afobada, irmão. Ela sempre vai querer passar na frente e escolher um atalho. Deus é o caminho, o diabo é o atalho. Sim ou não? Sim. Amém, igreja? Amém. Então, não tem, ó, domingo nós ministramos, não tenha pressa, meu irmão, deixa Deus concluir a obra. Não dê um passo para frente e 2 passos para trás. Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém, amados? Glória a Deus. Agora, nos próximos versículos, temos 15 minutos. Vamos lá, vamos voltar para a primeira carta. Eu falei do caminho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Eu falei no versículo 17. Eu parei no versículo 17, né? Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel do Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo está falando de obras. Paulo não está falando de conversa, porque a igreja de Coríntios, agora ele vai bater forte. A igreja de Coríntios se achava muito sábia, sabe? Eles eram letrados na sabedoria humana, se gloriavam nos dons, se achavam muito espirituais porque falavam em línguas estranhas. Tem gente que é assim, irmão. Ah, eu sou muito espiritual, xalabacalabá, irmão. Isso é dom de Deus, amém, amém? Isso é dom de Deus. E eles se achavam o máximo. Opa, nós somos espirituais. Paulo vai dizer, agora Paulo vai aumentar o tom da voz. Paulo vai trazer para eles, olha só, que ele vai falar, ó, mas agora uns andam inchados, como se não houvesse de ir convosco. Versículo 18. Aí o 19 diz assim, ó, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecereis, preste atenção agora, olha o que Paulo vai dizer, ó, e então conhecereis não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não se consiste em palavras, sim em virtude. Olha o que Paulo vai dizer.
Paulo vai dizer, vocês são bons de conversa, vocês são bons de argumentação, vocês são bons de tralalá, vocês gostam de conversar. Eu falo, mas eu vou até com vocês, mas eu não vou para ver conversa. Porque tem gente que dá nó em pingo d'água, irmão. Você vai conversar com ele, ele dá nó em pingo d'água, não é verdade? Tem gente que é assim, irmão. Você vai vender, você acaba comprando. Você fala, eu vou vender. Aí você sai de lá, você comprou. Porque o camarada, ele é treinado. Na igreja em Coríntios, eles se achavam muito sábios. Não é verdade, sim ou não? Ali em Atenas, no berço do quê? Da filosofia. Sócrates, Platão, Demócritos. Nós viemos desse berço aí, Paulo. Paulo falou, não, você não quer conversa com isso. Você não quer me dizer nada dessas conversas suas. Eu vou até com vocês e aí eu vou querer ver a virtude de Deus na vida de vocês. O que eu quero ver é o poder do Espírito Santo na vida de vocês. O que eu vou querer ver é a transformação de vida. O que eu vou querer ver é a libertação que vocês têm para me oferecer. O que eu vou querer ver é a graça de Deus na vida de cada um. Não é a conversa que vocês têm. É isso que Paulo está dizendo, amados. E não adianta conversar e não ter transformação. Não adianta falar. Até papagaio fala, sim ou não? Papagaio também fala. Não adianta falar. Porque os fariseus, eles conseguiam pregar luz e viver trevas. Era impressionante. Aí Jesus fala, pode de uma fonte sair duas águas? Uma amarga e uma doce? Mas eles eram bons de conversa. Eles falavam, colocavam cargos sobre as pessoas. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que dizimar, vocês têm que dizimar o hortelã, vocês têm que dizimar o coentro, vocês têm que estar alinhados, vocês têm que fazer bem a barba, vocês não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode lavar as mãos desse jeito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas eles não faziam nada. Aí Paulo diz, não, peraí, eu não vou ir nessa conversa. Eu quero ver a virtude. Então quando Paulo diz aqui, eu vou ir ter convosco, se o Senhor quiser, então conhecerei não as palavras do que eu deixo, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em virtude, amados, em poder, em autoridade. Não o poder de Paulo. Se você for ver o versículo, não é o poder de Paulo, não é a virtude do apóstolo, não é o Espírito de Paulo, sim o Espírito Santo, e sim o poder de Deus. Não é o exibicionismo do apóstolo, mas é o poder de Deus. Amém, amados? Amém. A fraqueza do pregador mostra o poder de Deus. Por isso que Paulo vai dizer assim nos versículos antes, vocês são fortes e nós somos fracos. Por que ele diz isso? Ele diz, vocês são fortes na carne, no conhecimento, mas são fracos no poder de Deus, na experiência com o Espírito Santo. Nós somos fracos, temos tomado bofetada, temos sido perseguidos, até agora não temos aonde encostar a cabeça, somos desprezados, mas estão cheios da glória de Deus. Amém. Diz que mais à frente Paulo vai dizer, quando estou fraco, aí eu estou forte. Fraco no meu eu, fraco na minha carne, fraco no meu achômetro, na minha sabedoria humana. Quando estou assim, então eu estou forte, porque me torno dependente do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Me torno dependente do Espírito Santo. Amados, tem pessoas que, para que o poder de Deus habite na vida dela, Deus até quer enriquecer, Deus quer dar um emprego, Deus quer abençoar, mas Deus tem que manter a pessoa ali, daquele jeito, para que o poder habite, tem que manter ela fraca, tem que de certa forma trazer alguma humilhação, porque se der um chinelo havaiana de manhã, à noite ele tem que quebrar a correia, porque a pessoa não sabe ter um chinelo novo. Um chinelo novo ele já muda, um chinelo novo ele já não te dá a paz do Senhor, né? Põe um anel no dedo, fica, ali a barata, para mostrar o anel.
gente que é assim. A geração no deserto, por que eles não entraram na terra prometida? Porque era um povo que tinha que viver no deserto. Agora, Deus não queria que eles entrassem? Queria, claro que queria. Mas os camaradas, sempre quebrantado, sempre na dor. Porque tem gente que só busca Deus na dor, irmão. É só na dor. Mas Deus não tem dor para a nossa vida, não. Deus ele tem bênçãos para a nossa vida. Mas aprenda a se tornar fraco no meio da bênção. Fraco no sentido da humildade, do quebrantamento. E tem gente, quando Deus dá, ele já diz: não, vou nada. Marcelo, com aquele instrumento lá no meu ouvido, pelo amor de Deus, tocando alto daquele jeito, eu vou sair correndo. Sim ou não, amados? O homem, quando ele recebe as bênçãos, por isso que domingo nós falamos de uma geração de Josué, que no capítulo 5 eles entram na terra prometida, eles comem o fruto, cessa o maná, pela primeira vez cessa o maná, mas eles não ficam ali fazendo festa com o fruto da terra, eles comem o fruto, mas eles olham e sabem que tem uma Jericó para enfrentar. E eles continuam consagrados, eles continuam quebrantados, eles continuam fracos. Uma pessoa dessa, Deus abençoa mesmo, Deus da riqueza, Deus abençoa mesmo, porque no meio da prosperidade, ele continua quebrantado. Aí Deus diz: vou dar mais, eu vou dar mais. Então aprenda, meu querido, a estar quebrantado em meio às promessas, em meio às bênçãos do Senhor na sua vida. Porque aqui o povo estava assim, inchado, já não aceitava mais a autoridade do apóstolo. Não, ele não é apóstolo não, ele é esse fariseu. Ele disse: olha, eu vou até vocês. E aí ele vai dizer até no último versículo, ele diz: ó, queres que eu vou convosco com vara ou com amor? Vocês escolhem. Porque Paulo sabia quem ele era em Deus. Sim ou não, amados? Sim. E ele já havia falado, ó, agora, 1 Coríntios capítulo, já tinha falado isso, 1 Coríntios 2, 4 e 5. Que poder que Paulo está falando? Qual que é o poder que ele queria ver na igreja de Coríntios? Ó, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele já havia tratado disso com a igreja de Corinto. O importante é o poder de Deus, é a graça de Deus. Amém, amados? Amém. Conhecereis a árvore pelo fruto, e não por palavra, pelo fruto. A árvore se vê pelo fruto. O poder que Paulo está falando é o poder de Atos 2,43, que diz assim: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O poder que ele está falando está em Atos 5, 12 e 14. E muitos sinais e prodígios eram feitos, e o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no pórtico de Salomão. E dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia mais e mais. É desse poder que Paulo está falando. O poder que Paulo está falando está em Atos 19, 11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, a ponto do que? De sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha que um homem fraco na sua carne, parece que Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 2,3 que ele vai em temor e tremor. Um homem doente. O que deixa eu entender é que Paulo, quando ele diz que ele vai em fraqueza, em temor e tremor, ele está, é uma doença física, debilitado. Ele diz: ó, fisicamente eu vou até vocês debilitado, mas na plenitude do Espírito Santo. Na plenitude do Espírito Santo.
Então, o que é fraqueza para nós hoje, amados? O que é fraqueza para nós? Se nós nos mantermos com o coração humilde, quebrantado, o poder de Deus vai habitar na sua vida. Amém. Amém, amados? Amém. Vai habitar na sua vida. Deus vai cumprir, Deus vai realizar. O grande impedimento, às vezes, é a soberba. Por isso que Paulo vai falar que eles estão inchados. Inchados. Já não precisavam mais de ordenanças, já não precisavam mais de direção do apóstolo, já não precisavam mais da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós, amados, nessa nossa caminhada, venhamos conhecer os caminhos do Senhor e venhamos andar nele com humildade. Humildade, para que o poder de Deus opere na sua vida. Amém? Amém. Amém? Você recebe essa palavra? Aplauda Jesus. Vamos orar a Deus, vamos agradecer pelo estudo. As irmãs vão sair agora, né? Isso. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos orar ao Senhor. Para que essa palavra se cumpra em nós, irmãos. Para que não seja mais uma palavra de ensino, mas que duas coisas: que você deseje conhecer o caminho e não são os feitos do Senhor. E o caminho não é curto, e o caminho não é cômodo, e o caminho não é fácil, mas é o caminho que vai te levar àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, amados? E que nós não deixemos nesse caminho nosso coração inchar e venhamos julgar todo mundo como se nós fossemos. Irmãos, eu estava falando e é sério: ou o diabo te pega no profano, ou ele te pega no profano, ou ele te pega no santo, né? Ele já foi anjo de luz. Tem gente, irmão, que o diabo pega mais ele no santo do que no profano. Ele jejua um dia, ele já chega aqui. Glórias a Deus, glórias a mim. Louvado seja o meu nome. Pastor, não vê oportunidade de falar que teve ontem. Pega o microfone, não, porque eu estive na tenda ontem. Na tenda, ele já fala tenda. Estive na tenda ontem e 7 horas no monte e deixou a mulher lá sozinha. Olha só, camarada desse. Deixou a mulher lá sozinha. Fiquei sério. Irmãos, aí você começa a julgar todo mundo. Não, irmãos. Mas todo mundo para você é carnal, para a pessoa é carnal. Só ele é espiritual. As pessoas assim, irmão, que ela está afastada do evangelho. Está afastada. Está afastada do evangelho. Aí ela volta, 2 dias que ela está na igreja. Então, mas aqui é bem. Então, irmão, onde o diabo te pega no profano, ou ele te pega no santo. Porque quando você estiver santificado, santifique-se mais. Amém, amado? Não julga não, irmão. Às vezes o irmãozinho está ali, aí Deus tem que mostrar quem nós é, né? Aí a gente está muito espiritual. Aí Deus fala: não, vou te mostrar quem você é. Aí você desce lá embaixo. Lá embaixo mesmo, sabe? No pecado mais profundo, você acha que você já tinha vencido. Aí você ouve a voz do Espírito Santo falando: olha o que você está aí. Você achou que você era alguém sem a minha graça? Sem a minha graça você não é nada. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Amém, amados? Amém. Há um equilíbrio, há uma moderação que Deus vai nos levar, que é onde habita a bênção de Deus. Amém, irmãos? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Que a tua graça e que o poder do teu Espírito Santo esteja em nossas vidas. Mostra-lhe, ó Deus, o teu caminho, Senhor, para que nós venhamos conhecer o Senhor através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que as circunstâncias, que as situações, que as dificuldades do dia a dia não permitam, Deus, que nós venhamos sair desse caminho, meu Deus amado, que o Senhor traçou para cada um de nós, que o Senhor, meu Deus, reservou para cada um de nós, porque para cada um aqui nessa noite, o Senhor tem um caminho e tem um propósito, ó Pai, que vai levar, meu Deus amado, essa pessoa ao centro da tua vontade. Se porventura, meu Deus amado, alguém entrou aqui nessa noite e saiu desse caminho, Pai, Senhor, meu Deus amado, é noite
Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Essa oração nós fazemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amados? Diga para o seu irmão, pergunta para ele: você só quer conhecer os feitos ou você quer o caminho? Diga para ele: são os feitos ou o caminho? Amém, amados? Amém, eu creio que você quer conhecer o caminho, porque no caminho você vai ver os feitos. Nos feitos você não vai ver o caminho, mas no caminho você vai ver os feitos. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam e permaneçam com a igreja do Senhor. Todos digam amém. Rodrigo, olha, você viu minha prima, você me perdoou já, não sei se é nome. Gisele. Como que a igreja vai receber o servo de Deus? Sejam bem-vindos em nome